Colocar a mão no seu coração, eu queria que nós lêssemos esse texto de Salmo 78, versículo 3 e 4. Salmo 78, versículo 3 e 4 é o texto que nós estamos ministrando acerca de um legado que transforma. Vamos ler juntos esse texto? Leia assim comigo: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Espírito Santo, nos colocamos, Senhor, em Ti nessa hora. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como corpo, como igreja, e ao nos expor, Senhor, diante da Tua palavra, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos aprendido do nosso Senhor Jesus, aquilo que temos ouvido e aprendido através dos pais que têm liderado e nos conduzido nessa jornada. Ó Pai, nós declaramos que seremos homens e mulheres fiéis, transmitiremos com ousadia, transmitiremos com alegria, transmitiremos com temor, seremos obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar, porque transmitiremos os princípios, as maravilhas, o poder, anunciaremos o nome do Senhor. Não encobriremos a próxima geração, anunciaremos com poder o nome do Senhor. E nessa hora, Senhor, nosso coração seja como uma terra preparada pelo Espírito Santo. A nossa oração nesses dias, por um legado que transforma, é que cada um de nós possa receber desses princípios, desses valores, e cada um de nós possa ser agente de transformação, agente de transmissão, transformando vidas para a honra e para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então hoje é a última palavra dessa série de mensagens sobre um legado que transforma. Nós temos utilizado esse texto de Salmo 78, 3 e 4. Eu gostaria de mais uma vez ler esse texto para nós aqui. Então a Bíblia diz: aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não os encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então o fundamento desse texto aqui, o fundamento dessa série, um legado que transforma, ele está focado aqui sobre essa ação do que temos ouvido e do que temos aprendido. Então o legado, meu irmão, que você vai receber, diga assim comigo: o legado que eu vou receber, consequentemente será aquele que você vai transmitir. Mas uma vez esse legado que você vai receber, ele foi ouvido e ele foi aprendido de alguém. Então, como eu disse, todas as nossas ações, nós estamos ensinando, estamos deixando um legado, seja um legado positivo ou seja um legado negativo. Então veja o poder que você tem de deixar marcas na vida das pessoas, de deixar marca na vida dos seus filhos, de deixar uma marca na vida dos seus filhos espirituais. Então, vamos ver aqui a importância de nós recebermos um legado através da história do filho pródigo. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, no versículo 11. Lucas 15, versículo 11 e 12, a Bíblia diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Ele repartiu sua propriedade entre eles. Essa história do filho pródigo é uma história tão conhecida que você sabe que esse filho, ele realmente quis a herança do seu pai. Antes do seu pai morrer, ele falou: quero a parte da minha herança. E a Bíblia diz que ele foi embora de casa, ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele ganhou ali do seu pai, ele desperdiçou de forma irresponsável, até o ponto dele perder tudo e ele chegar literalmente naquilo que nós falamos de fundo do poço. Então, no fundo do poço da vida desse filho
que recebeu essa herança do seu pai, ele chega a uma conclusão. Olha o que o filho chega à conclusão lá no fundo do poço, quando ele está passando necessidade. Olha o que a Bíblia diz, que ele, versículo 17 ao 19, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então, quando esse filho pródigo, ele saiu da sua casa, ele recebeu a sua herança, ele desvalorizou não somente a herança do pai, gastando essa herança de forma dissoluta, mas ele também desprezou, a princípio, o legado do seu pai. Ele desprezou, a princípio, as características do seu pai, o caráter do seu pai. E no pior momento da sua vida, ele se lembra como era na sua casa. Depois que os seus olhos, todas as ilusões, todas as seduções do mundo, tudo que ele tinha, ele gastou. Quando isso caiu por terra e ele começou a trazer à sua memória como era na sua casa. Olha o que a Bíblia diz que acontece com ele. Ele fala: voltarei para a casa do meu pai. Se esse pai desse filho fosse um pai ruim, fosse um pai mau, fosse um pai severo, eu acredito que esse filho, o orgulho falaria mais alto e ele diria: jamais voltarei para a casa do meu pai. Só que a lembrança que ele tinha do seu pai, a lembrança que veio para ele foi assim: na casa do meu pai, até mesmo os funcionários, os colaboradores, eles estão comendo melhor do que eu. E não somente isso, porque ele diz: olha, os da casa do meu pai são tratados com graça, são tratados com fartura, nada lhes falta. Olha a lembrança que ele tinha: se aos colaboradores, aos funcionários, nada lhes faltava, quanto mais os filhos, quanto mais os familiares do seu pai, quanto mais o tratamento não era nobre, não era digno. Então esse filho aqui, no pior momento da sua vida, ele se lembra do seu pai, ele se lembra do caráter do seu pai, ele se lembra do legado do seu pai. E olha só o que acontece, quando ele fala: voltarei para a casa do meu pai. Quando ele se dispõe a voltar, não mais por causa da herança, porque ele já tinha recebido a herança, mas ele retoma por causa do legado do seu pai. E olha só, o versículo 20, como testifica assim no nosso coração, como era o pai dele. Porque até então ele falou: os funcionários, eles são tratados melhor. Mas olha só, o que testifica as outras características do pai. Versículo 20 e o versículo 22. Ele disse que seu pai, quando ele estava voltando, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Olha aí, o que testifica o quanto seu pai era diferente, porque realmente, se fosse mal, se fosse ruim, ele poderia dizer: quem é esse que está voltando? Nem mais conheço, me desprezou até mesmo antes de eu morrer, de eu bater as botas. Mas não, olha o que o pai faz quando esse filho volta. Ele corre, ele abraça, ele dá um beijo. A Bíblia diz no 22, depressa, tragam melhor roupa, vistam ele, colocam um anel em seu dedo, calcem os seus pés. Então não foi por causa mais de uma herança que esse filho voltou, foi por causa do legado do seu pai. Então esse filho aqui, foi tarde para ele, mas pelo menos foi ainda em consciência, ele ainda recobrou a consciência, ele voltou a si, quando ele volta para sua casa e honra agora o legado do seu pai, as características do seu pai. Meus irmãos, foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos, comparando a vida de dois homens que foram contemporâneos em 1700. E essa pesquisa, o alvo dessa pesquisa era o seguinte: como foram os descendentes desses dois homens contemporâneos? Então foi pesquisada a vida do Max Jukes e foi pesquisada a vida do Jonathan Edwards. Vou começar pelo Max Jukes. O Max Jukes, ele foi um famoso ateu.
Ele foi um homem que frequentemente atacava as ideologias cristãs, as pregações, ministradas na Bíblia, refutando a palavra de Deus. Ele se casou com uma mulher também ímpia e ele deixou um legado para os seus filhos. E veja o legado que ele deixou, os descendentes que o Max Jukes deixou. 310 descendentes do Max Jukes morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 78 foram assassinos. 100 foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres da sua família, prostitutas. Os 540 descendentes de Max Jukes, eles custaram para o Estado norte-americano $1.250.000. Ele deixou um legado muito negativo na sua história. Mas veja, o legado de um homem também contemporâneo, Jonathan Edwards. Era esse que estava ali compartilhando a palavra, que o Max Jukes estava ali refutando, dizendo isso é mentira, isso não é verdade. Mas o Jonathan Edwards, ele foi conhecido como um pai do avivamento americano. Ele pregou a palavra, foi missionário para os índios ali na sua nação. Foi considerado um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. E ele deixou também um legado na vida dos seus filhos, só que um legado positivo. Veja só o que aconteceu com os descendentes de Jonathan Edwards. Dos 1.394 descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, um vice-presidente dos Estados Unidos, 60 escritores de destaque, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores, entre eles diplomatas enviados a vários países. Veja que legado poderoso que esse homem de Deus deixou na vida da sua descendência. Sabe quanto esses descendentes custaram para o governo norte-americano? $1. $1. Meus irmãos, olha o que a Bíblia diz em Salmos 112, 1 e 2. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. Bem-aventurado é o homem que tem os seus mandamentos grande prazer. E a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Quem é o homem de Deus aqui? Eu queria agora me referir aos homens de Deus. Quem é o homem de Deus? Pai de família, líder do lar que recebe essa palavra como promessa. Levanta a sua mão. E eu quero fazer uma pergunta para os homens de Deus, já que falamos sobre o legado de 2 homens. Logicamente você não quer como legado do Max Jukes, você quer se espelhar em Jonathan Edwards. Eu queria fazer uma pergunta para você, homem de Deus, qual é o legado que você quer deixar? E qual é o legado que você quer transmitir para os seus filhos? Meus irmãos, nós precisamos de homens de Deus que lideram o seu lar no temor do Senhor. Nós precisamos de homens de Deus que são homens de oração. Homens que seus filhos não te veem perdendo tempo assistindo jogo na televisão. Ou gastando dinheiro fazendo dívida com jogo. Ou fazendo dívida deixando a sua família sobrecarregada com dívida. Ou não honrando a aliança e o pacto que você fez com a sua esposa de ser um homem fiel à sua esposa. Nós precisamos de homens de Deus, que são homens de oração, que são homens de fé, que são homens fiéis, que transmitem os valores de Deus para uma geração que precisa conhecer o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de homens. Na nossa última vigília eu fiquei olhando quantas mulheres de Deus, e graças a Deus pelas mulheres de Deus de oração que nós temos. Mas onde estão os homens das nossas vigílias de oração? Onde estão os homens de Deus que não estão colocando por aí a sua vida, a Bíblia sendo lida através das suas vidas?
Eu preciso deixar para você, homem de Deus, esse confronto. Eu preciso deixar para você essa palavra. Nós precisamos nos despertar. A igreja de Jesus precisa acordar na nossa geração, amém? Homem de Deus, que legado você quer deixar para os seus filhos, para a sua geração, para os seus discípulos? Que sejam de homens compromissados com Jesus, que sejam de homens de palavra, que sejam de homens de ação, que sejam de homens puros, que sejam de homens santos cheios de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Se for para Jesus, você aplaude Ele. E nós estamos compartilhando essa série de valores, dos quais nós temos aprendido e ouvido do Senhor, sendo transmitido através da nossa liderança. Nos últimos 2 domingos compartilhamos valores pelos quais nos movemos como igreja. E eu tenho visto esse mover, esse agir. Você faz parte dessa família, você já tem esses valores. Compartilhamos sobre nossa prioridade, amar a Deus, sobre nossa essência, os valores da família, sobre nossa paixão, amar as pessoas, sobre a nossa missão, fazer discípulos, sobre o coração dessa igreja, os nossos life groups ou célula, e sobre a nossa estratégia de plantação, de implantação de igrejas. E hoje eu gostaria de compartilhar os últimos 3 valores, são 4 na verdade, mas eu vou abreviá-los em 3 valores. Então hoje nós vamos compartilhar, diga assim comigo, as nossas características, o nosso privilégio e o nosso chamado. Diga mais uma vez comigo, nossas características, nosso privilégio e nosso chamado. Então as nossas características. Eu sei que lá na sua casa existe uma cultura, existem características lá da sua casa. Eu acredito que lá na casa do Elton, eu já fui lá algumas vezes, eu não cheguei lá abrindo a geladeira dele, falando, olha aqui o pudim, vamos comer. Não, na sua casa tem características, e essa casa também. E nós estamos baseados sobre esses 3 frutos do Espírito, essas 3 mensagens, esses 3 princípios. Diga assim comigo as nossas características: amor, fé e alegria. Lá em Gálatas 5:22, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Então esses 2 frutos do Espírito, tão maravilhosos, e você que faz parte dessa família, nós vemos de tanto forma individual, como também de forma coletiva, essas características acontecendo em nós e através de nós. Então eu gostaria de começar falando sobre essa característica de amor. Mas pastor, nós já falamos que nós temos uma paixão, amar pessoas, sim. Eu preciso dar essa ênfase na questão do amor incondicional, do amor de Deus presente em nós. Sabia que você já é cheio de amor? Meu Deus, será que nós temos somente essas pessoas cheias de amor? Vamos lá. Sabia que você é cheio de amor? Amém. Amém. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já recebeu essa característica dentro de você. Jesus é amor, Jesus é domínio próprio, Jesus é fé, Jesus é alegria, Jesus é bondade. Mas tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu não sei se eu tenho todo esse amor. Pastor, é tão difícil amar esse irmão que me trata. Meu irmão, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, você já tem desse amor dentro de você. Não tem, pastor? Tem. Você só precisa tomar posse. Ele já mora dentro de você, pelo Espírito Santo. E isso é transformador, essa revelação de que o amor que você precisa aplicar para amar pessoas, já existe dentro de você. Tinha uma canção bem antiga, talvez de muitos anos, da igreja, que falava assim, quem é aí de muitos anos vai lembrar dessa música. Tu no teu cantinho e eu no meu. E era uma música de comunhão. Você acredita nisso? Era uma música de comunhão, assim, meu Deus, que comunhão é essa? É tu no teu cantinho, eu no meu. Não, somos cheios de amor, vamos aprender a nos perdoar, vamos aprender a pedir perdão, vamos nos aprender a amar as pessoas com essa forma contagiante.
E eu declaro sobre você, essa casa é uma casa cheia de amor, amém? Essa casa é uma casa cheia mesmo de pessoas que transbordam do amor de Deus. Nossa segunda característica aqui é a característica de alegria. Vira para a pessoa que está do seu lado e abre um sorriso bem lindo para ela, né? Quanto ela é amada, né, por Jesus. E essa alegria bíblica, amém, vocês gostam, né, desse amor, dessa alegria, desse carinho. Essa alegria bíblica, né, a alegria bíblica fala de satisfação, fala de nós sermos satisfeitos em Deus, fala de algo também que nós recebemos e podemos colocar e tomar posse pela fé, dessa alegria pelo Senhor. Ou seja, é uma expressão, né, que nós realmente demonstramos de dentro para fora, né? É daqui que vem essa expressão que o pastor usa, quem está feliz com Jesus. E eu queria dizer para você, que nem sempre foi assim comigo. Pastor Willy, administrador, não gostava de ver um copo sujo no chão, não gostava de ver bagunça, ainda não gosta não. Mas o pastor Willy sempre foi com uma cara muito amarrada, muito duro na forma de falar, era sempre não pode fazer. E aí os meus líderes queridos, amados, Willy, você precisa mudar esse jeito. Você afasta as pessoas de você, né? Eu era realmente aquele homem que chupou o limão azedo e ficava só com a cara feia assim. Willy, você precisa mudar, sorrir mais, expressar aquilo que já há dentro de você, salvação, vida de Deus. E meus irmãos, quando eu comecei a colocar esses princípios, um dia eu estava passando ali no corredor ali da água, e aí uma irmã passou da mesma forma do meu lado. Boa tarde. Até hoje ela não me respondeu boa tarde. E eu falei assim, Senhor, eu sou assim, Senhor. Sim, meu filho, você era, né? Desse jeito. Lindo dia foi o dia que a nossa líder, pastora Rebeca, esteve aqui, descendo esse corredor, e ela cumprimentando todo mundo assim. Falei, mas ela não conhece ninguém. Por que ela está sorrindo para todo mundo e dando tchau? E o Espírito Santo falou, porque é assim que todo mundo deve ser, dentro da igreja e fora da igreja. Amém? Meus irmãos, depois que eu melhorei nessa área, eu me casei. É verdade, esse bilhete é verdadeiro. Então nós temos esse ambiente de alegria nas nossas células, no discipulado. Tem momentos que precisamos falar sério, mas também temos essa atmosfera de alegria. O ponto da fé também, uma outra característica nossa, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então esse princípio aqui, ele é tão ensinado, o princípio de andarmos em fé, de falarmos em fé, assim como andar do lado de uma pessoa, sempre de cara feia, né? E a Bíblia realmente fala que tem poder de nós começarmos a imitar essa pessoa nessa atitude. Também é tão ruim nós andarmos lado a lado de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que só está dizendo que não vai dar certo, nada presta, meu casamento não presta, meu marido é imprestável, meu Deus, está tudo ruim, meu casamento acabou, recebeu um diagnóstico lá, né, não tão positivo, vou morrer, misericórdia, irmão, é horrível andar do lado de uma pessoa assim, para baixo, negativo, meu Deus. Mas é tão bom andarmos do lado de alguém que conhece a palavra, declara a palavra, vive a palavra, a sua boca está cheia como a boca do nosso Senhor. Jesus não era assim o nosso Senhor. Por onde Jesus passava, ele estava abençoando as pessoas. Por onde Jesus passava, ele conferia palavras de edificação, ele conferia palavras de consolo, ele conferia palavras realmente de bênção.
ele conferia palavras realmente de encorajamento para as pessoas, palavras cheias de fé, palavras cheias de vida. Por isso, aqui na nossa igreja, sempre vamos falar desses princípios de fé que nos encorajam, mesmo nessa área, né, para nós andarmos em Deus. Então, eu queria que colocasse agora a foto do nosso líder, pastor Abe, né, o pastor Abe é um coordenador da Past Church, né? Então hoje as histórias elas vêm dentro dos pontos. Quando o pastor Lucas, que contei semana passada, ele partiu para a glória, a família, né, os líderes se reuniram para saber, e agora? Quem vai nos conduzir? Quem vai continuar essa missão? E aí decidiram que o pastor Abe e a pastora Andréia seriam coordenadores das igrejas da paz, e o pastor Paulo e a pastora Rebeca seriam, né, os líderes maiores, cuidando da missão paz e de toda aquela estratégia lá com os ribeirinhos. E meus irmãos, o pastor Abe é esse homem que tem nos estimulado, nos ensinado. Até essa semana teve realmente um tempo tão incrível de aprendermos sobre fé, né? Um pronunciamento de fé. Eu mesmo já comprei aquele curso, eu mesmo já estou fazendo, porque quero crescer nesses princípios de fé. Gente, o pastor Abe, né, Deus usou ele para ele estar nos instruindo, nos dirigindo com duas visões. Primeira, a visão do MDA, e em segundo, o projeto Atos em Ação. A visão do MDA, né, que é modelo do discipulado apostólico, diga assim comigo, MDA, que é a visão, né, que fala da nossa missão como igreja, né, de fazer discípulos. Então essa visão do MDA, o que ela fala? De cuidado, de amor pelas pessoas, de dedicar tempo e atenção nas pessoas. Quem aqui já plantou uma mudinha? Já plantou uma árvore? Ou já plantou pelo menos um feijão no algodão? Né? Então você sabe que se você planta, é necessário você adubar, é necessário você molhar, é necessário você cuidar. E essa é uma visão que fala realmente de cuidado. E tudo que é cuidado, cresce. Tudo que é bem cuidado, cresce. E é tão linda essa visão, né, chamada de MDA, porque realmente ela tem, né, nos estimulado a nós cuidarmos, a ganharmos bem e cuidarmos bem das pessoas. E o pastor Abe, ele conta uma história. No início do seu ministério, ele liderava um núcleo lá em Santarém, e ele diz que nesse dia, né, que ia começar o culto, e nessa época ele tocava guitarra, né, ele canta também, né, ele canta, o pastor, ele cantava, né, ano passado. E tinha ele no culto, o baterista e a pastora Ângela, que era sua irmã, na frente. Tinha uma multidão de 3 pessoas naquele culto. E a pastora Ângela falou assim, Abe, vamos esperar o povo chegar. Ele disse, não, a nossa igreja é pontual. Começamos no horário. E aí diz que deu sede nela e no horário ela saiu para beber água. E o pastor Abe fala assim, que ele começou, mesmo não tendo ninguém, só ele e o baterista. Ele olhou para aquela grande multidão e ele disse, Senhor, eu creio, em nome de Jesus, aqui está reunida uma grande multidão, e eu já vejo pelos olhos da fé, muitos e muitos discípulos se multiplicando para a honra e para a glória do Senhor. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé e não pelo que ele vê. Naquele dia, para muitos, poderia ser uma derrota. Meu Deus, ninguém veio para a minha célula. Convidei Deus e o mundo para a célula e ninguém veio. Mas não, o pastor Abe, ele conta que aquelas foram marcas de fé. Foram marcas, né, ali no passado. Foram pontos, né, marcos estabelecidos no passado e, como a Bíblia diz, não podem ser removidos. Meus irmãos, o pastor Abe, quando ele se despediu de Santarém, saindo de Santarém para Fortaleza, a igreja de Santarém, ela tinha 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. E tudo começou nesse dia, nesses momentos de crise, onde ele não via, mas aquilo naturalmente, mas pela fé, ele já enxergava a igreja crescendo e se multiplicando. Meus irmãos, eu não sei se você entendeu, uma igreja de 60 mil membros é mais do que a população de muitas cidades do interior do estado do Tocantins. E a nossa igreja de Santarém é uma igreja ainda muito grande.
Então essa visão do MDA, falando sobre amar, sobre cuidar das pessoas, olha o que Deus faz, é uma visão de fé. E uma outra visão do pastor Eibe, é o projeto Atos em Ação. Então a estratégia que a igreja, porque ficar no lugar da bênção é muito bom. Ficar lá quando a célula está muito gostosa, cheio de amigos, churrasco maravilhoso toda semana é maravilhoso. Mas a missão do Senhor é ir. A missão do Senhor é apontar para o mundo lá fora. A nossa missão como igreja, ela começa lá fora quando você sai do culto. E o pastor Eibe falou assim, que a pastora Andréia testificou que desde o início, desde antes do pastor Lucas morrer, o pastor Eibe já tinha a missão, esse projeto Atos em Ação no seu coração. Um dia, nossa igreja de Santarém será uma igreja de milhares, de muitos discípulos, fazedores de discípulos. Nós vamos teremos 80 mil igrejas na bacia amazônica. Mas também, nós vamos nos deslocar para Fortaleza, deixar em Fortaleza também uma igreja cheia de Jesus, cheia de discípulos. E de Fortaleza vamos nos movimentar para São Paulo, e de São Paulo para as nações da terra. A pastora Andréia testifica isso, há muitos anos atrás. Isso nos ensina sobre essa visão de fé, projetar em nome de Jesus, colocar nas mãos dele e aguardar o tempo do cumprimento das promessas e das palavras do Senhor. E foi assim que aconteceu, irmãos. Ele saiu de Santarém, deslocou para Fortaleza, deixou em Fortaleza uma igreja forte. Muitos irmãos, quando viajam para o Nordeste, eles passam nos interiores ali do Nordeste e mandam foto para a gente. Olha, pastor, Past Church aqui em Ceará. Eu mesmo fui, o Flávio foi em Juazeiro do Norte, eu mesmo fui em Teresina. Lá em Teresina tem uma igreja implantada por causa do trabalho de Fortaleza. E hoje a igreja está em São Paulo e o nosso alvo agora, o alvo do pastor Eibe é enviar. Então, qual que era a estratégia do pastor Eibe aqui no Atos em Ação? É implantar todo um pomar. Como é que a igreja, a visão que ele teve? Levar várias famílias, tanto para São Paulo como para Fortaleza, famílias não financiadas, famílias que se deslocaram voluntariamente para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, para se somar nesse projeto de fé. Então nós temos uma liderança de fé, e quando você se coloca debaixo desse guarda-chuva, você realmente se coloca debaixo dessa liderança que nos estimula a ver em fé as coisas, a se mover em fé. O justo vive pela fé. E o pastor Eibe tem essa frase que ele diz: isso é só o começo. Eu posso ouvir você dizendo essa frase juntamente comigo? Vamos lá? Isso é só o começo. E nós cremos que também é só o começo. Você olha novamente como fizemos semana passada. Olha para um lado, olha para outro. Conta o número de cadeiras nesse culto de celebração. Irmãos, nós precisamos multiplicar mais um culto aqui na nossa igreja. E para multiplicarmos mais um culto aqui na nossa igreja, nós precisamos de voluntários, principalmente para o Paz Kids, amém? Glória a Deus, vou continuar falando sobre isso daqui a pouco. Então essas 3 características de fé, de amor e de alegria. Vamos ler sobre essa nossa característica. Vamos lá, eu quero que você leia comigo. Fomos alcançados, pode colocar esse trecho aí, vamos lá. Fomos alcançados pelo amor, sabendo disso pela fé, e por isso somos cheios de alegria. Queremos essas atitudes em tudo que fazemos. Quem quer essa atmosfera de fé, de amor e de alegria? Você pode aplaudir Jesus por isso? E caminhando para o nosso segundo ponto, eu queria que você entendesse o privilégio que você tem. Porque o nosso segundo valor aqui dessa noite é o privilégio de sermos generosos. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, versículo 12 e 13. A Bíblia fala, e é um texto que eu amo, já compartilhei várias vezes aqui em ordem de culto. A Bíblia diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio desta prova ministerial do serviço, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus
pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre serviço ministerial. Então quais tipos de serviço ministerial que nós temos? Cuidado com as crianças, cuidado com a porta, cuidado com a tecnologia, ministério da palavra e tantos outros. E o apóstolo Paulo está falando que a área de sermos generosos na área financeira, de contribuirmos financeiramente também é um serviço ministerial. Você serve a Jesus contribuindo com o reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? E o foco desse serviço aqui, como o foco de cuidar de crianças é crianças, o foco de contribuir financeiramente, ele supre necessidades. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esse ato de gratidão a Deus, quando você agradece a Deus, quando você semeia na sua obra, essas pessoas que são impactadas com esses recursos, quando elas recebem esses recursos, essas pessoas expressam gratidão, não a você, porque a Bíblia fala que uma mão semeia, nem a outra deve saber. Mas essas pessoas, elas vão olhar para Jesus. Essas pessoas vão saber, existe um Deus no céu. Existe um Deus que cuida. Existe um Deus que supre necessidades. Existe um Deus que olha para mim nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando você semeia com generosidade, é isso que acontece com as pessoas. Elas olham para o Senhor e dizem, Deus, muito obrigado. O Senhor não se esquece de mim. Você tem esse privilégio de participar disso. Eu queria que você soubesse, quando você dispõe o seu tempo, os seus recursos, quando você é um dizimista fiel, quando você semeia com amor nessa casa, nosso Amor em Ação, por mês, distribui uma média de 30 cestas básicas. Quando chegamos no fim do ano, nós compartilhamos mais, o número aumenta no fim do ano. Eu queria que você soubesse também que quando você semeia nessa casa, você está fazendo missões. Quando você semeia aqui, quando você é generoso, porque todas essas histórias dos ribeirinhos que contei nas últimas 2 palavras, meus irmãos, nada disso ficou no passado. Nada disso é a história da carochinha para ficar entretendo você, não. Todas essas histórias de assistência médica nos ribeirinhos, de construção de barcos, de implantação dessas 80 mil igrejas, todo esse trabalho ainda está em ativa. E quando você é generoso, quando você contribui financeiramente, a sua oferta, o seu dízimo está alcançando pessoas fora daqui da nossa cidade, amém? Nossa igreja, ela só não dizima 10%, pastor dizima 10%, a igreja dizima 20%, tudo que entra aqui, 10% é deslocado para missão, para Paz Internacional, para Santarém, e 10% para a nossa base agora de Curitiba, no trabalho feito lá em Curitiba. Então veja isso, não fica aqui, não fica tudo aqui, está impactando vidas também fora daqui, além das que já são impactadas aqui, também fora daqui, nós temos semeado. Eu posso ouvir um amém por isso? E eu queria que você visse agora, nós vamos colocar um vídeo da Paz Internacional sobre tudo isso, sobre esse trabalho que é realizado nos ribeirinhos, esse trabalho missionário tão incrível. Pode colocar aí. Aleluia, você pode aplaudir a Deus por isso? Isso emociona o meu coração, não tem nem como. Nós fazemos parte da missão de Jesus nessa terra. E não somente lá fora,
Mas quando você semeia aqui, você está investindo no nosso ministério Paz Kids. Você sabe ao longo dos anos como temos investido em equipes fortes, em homens e mulheres de Deus, ensinando as nossas crianças. E também na estrutura do nosso Paz Kids, que é uma estrutura de excelência, que é uma estrutura que dá mesmo às nossas crianças alegria. Os meus filhos choram para estar aqui na igreja. Eu passo aqui na porta, pai, a gente não tem nem culto, né? E os meus filhos choram para entrar aqui. E eu sei que seu filho chora também para vir para a igreja, em nome de Jesus. E é isso que nós queremos deixar. Não são filhos que choram para sair, que não querem ficar na igreja. São filhos que amam a casa do Senhor, amém? Que seja isso, né? As nossas contribuições para isso, né? Que nós estamos aqui. E quando você também contribui aqui, nós recentemente finalizamos o projeto da nossa chácara. Colocamos ali uma piscina top, colocamos ali as camas nos quartos, e eu creio que jovens, adolescentes e famílias têm sido tocadas naquele lugar. Então veja, aquilo que você está semeando, está tocando o coração de muitas pessoas, e há uma expressão de gratidão a Deus por isso, amém? Então vamos ler agora o enunciado desse privilégio que você tem. Nós buscamos, pode colocar, buscamos ser generosos com tudo que somos e temos, como expressão do nosso amor por Deus e pelas pessoas. E eu gostaria de compartilhar o último ponto, sobre nós servirmos e servirmos com excelência, sobre o nosso chamado. Bata a mão no seu peito e fala assim: meu chamado, servir Jesus, e com excelência. Então a Bíblia diz, Mateus 25:40, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então esse versículo aponta aqui para a missão de Jesus para nós servir. Jesus diz lá pode colocar aí para nós, Mateus 20, versículo 26, ele diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate por muitos. Coloca para nós aí a foto também do pastor Paulo e da pastora Rebeca, nossos líderes internacionais. E o pastor Eibe conta uma história que a igreja de Fortaleza estava sendo inaugurada, e em toda inauguração é pó para lá, é sujeira além da conta. E foi um staff da igreja para ir lá para limpar. E aí o pastor Eibe recebe uma ligação, ele estava estudando a palavra, e ele recebe uma ligação: pastor Eibe, pastor Paulo e a pastora Rebeca estão aqui na igreja limpando o chão conosco. Rapaz, o pastor Eibe falou assim: meu Deus, Senhor, eu aqui, achando que eu estou aqui estudando a palavra, e os meus líderes limpando o chão. E aí eles foram lá, ele foi para a igreja e chegou lá, pastor Paulo e Rebeca ajudando a limpar a igreja. E o pastor Eibe falou assim: pastor, meu Deus, eu deveria estar aqui também com vocês. Eu deveria estar aqui limpando o chão, arrumando a igreja aqui com vocês. Essa é a visão dos nossos líderes. Meu irmão, eu queria que você soubesse que a posição mais alta que você vai ter no céu vai ser a posição de servo. A posição daquele realmente que toca a vida de pessoas. A posição daqueles que realmente dão a sua vida pela vida das pessoas. E nós como igreja, nós temos muito trabalho. Pastor, o que eu posso fazer? Onde eu posso servir? Meu irmão, nós temos diversos ministérios. E a joia de ouro da nossa igreja, você sabe por isso, né? Eu sempre falo disso, nosso Paz Kids. Posso ouvir aí o Paz Kids? E há uma cultura na nossa igreja de serviço. Quando você se associa conosco, quando você está debaixo dessa cobertura, nós temos uma cultura. Todos servem no Paz Kids. Vamos falar junto com o pastor? Todos servem no Paz Kids. Meu irmão, uma cultura onde eu quero ver o homem lá. Eu quero ver pessoas de idade lá, os vovôs, eu quero ver as mães, os pais, eu quero ver os jovens lá. Nós temos essa cultura, porque o versículo principal diz: não encobriremos a próxima geração. Meu irmão, quando você dá desculpa, quando você fala que é cansativo, quando você e vomita um monte de coisa para os nossos líderes, meu irmão, você não entendeu nada. Posso dizer isso para você com amor e carinho. Você não entendeu nada.
que a posição de Jesus, o que Jesus veio fazer nessa terra foi servir. Foi servir. E quando você serve, você tira os olhos de você mesmo, do eu mesmo. E você coloca os olhos nas pessoas. Você olha as necessidades das pessoas. Então, meus irmãos, nós servimos e servimos com muita excelência. Então, o que nós queremos dar como igreja, né, termos o melhor equipamento de som, você está num ambiente climatizado, as nossas crianças num ambiente super top, porque nós queremos expressar também o nosso serviço, não é de qualquer forma. Deixa eu limpar essa sujeirinha aqui e deixar debaixo do tapete. Não, é fazer com muita excelência, com muita alegria, com gratidão pelo que o Senhor tem nos feito e de forma voluntária. Olha a característica dos voluntários na Bíblia. Pode colocar aí o Salmo 110, versículo 3. A Bíblia diz: quando convocarem as suas tropas, o teu povo se apresentará Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará. Meu líder, eis-me aqui, eu vou servir no Pasquides hoje. Eu vou deixar o meu nome, não somente hoje, todo mês eu quero estar lá. Forma voluntária. E não só temos no Pasquides, mas temos a Atmosfera, temos o Ministério TEA. Né? Nossa igreja tem sido referência nessa área de inclusão de famílias no espectro, com famílias atípicas de crianças no espectro autista. E nós precisamos de equipe forte, consolidada, ajudando nessa missão, com essas famílias que têm se sentido tão amadas e tão acolhidas. Eu posso ouvir um amém? Nós temos o louvor, nós temos no coral, nós temos dança, nós temos lanche dos voluntários, amor em ação. Eu estou vendo com muitas expectativas projetos novos no Amor em Ação, de repente se levantando alguém aqui que vai montar uma equipe para visitar pessoas presas nas cadeias. Alguém que vai olhar lá para aquelas pessoas e dizer: Jesus te ama. Quem disse amém que vai, hein? Porque nós não temos ainda não essa parte lá no Amor em Ação. Se for eis-me aqui, diga: Senhor, eis-me aqui, amém? Meus irmãos, tudo aquilo que você fizer por Jesus, nós temos falado essa frase do pastor Melvin: nós só temos uma vida, e essa vida logo passará. Somente aquilo que for feito por Cristo permanecerá. Esses são os atos de justiça dos santos, daqueles que realmente estão olhando para as pessoas, vendo Jesus nas pessoas, amando elas, servindo as pessoas. Vamos dizer mais uma vez essa frase do pastor Melvin? Vamos lá juntos? Só temos uma vida, e ela logo passará. Somente aquilo que é feito por Cristo permanecerá. Tudo aquilo que fizer por Jesus, meu querido, será contado. E a posição mais alta que você vai ter no céu vai ser a posição de servo bom e servo fiel. Por isso esse valor eu não poderia deixar de transmiti-lo. E é por isso que deixei esses últimos valores, nosso privilégio, nossas características e também o nosso chamado para esse culto de 15 anos. Porque não podemos nos esquecer, nós estamos ainda tão novinhos, 15 anos. Mal saímos, né? Nem saímos ainda da casa do Pai. Nós temos muito ainda para fazer e realizar em Jesus. E nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos contar com vocês, amém? Eu já quero ver aqui vários, muitos voluntários, servindo ao Senhor de forma voluntária para Jesus. Servindo ao Senhor com alegria, amém?